Queria só que falasse também sobre os jogos violentos, que a gente tinha perguntado claro, ali. perfeito. Se isso é um mito que estimula comportamentos violentos ou de fato pode estimular? Não, perfeito. Na verdade, os jogos, ou a tecnologia até de uma maneira geral, acaba muitas vezes sendo o mordomo perfeito, né? É muito fácil, assim, às vezes de a gente acusar os jogos ou acusar as tecnologias por problemas muito maiores que a gente tem na nossa sociedade, né? E que às vezes acabam tendo um desfecho negativo. Em relação à violência dos jogos, claro que ela é um pouco diferente da violência, por exemplo, em outras mídias, como na TV, por exemplo, porque tem toda a questão da interatividade, né, do tempo também de contato com aquilo, né? Muitos estudos mostram que sim, pode existir uma relação entre jogar de maneira muito intensa jogos violentos e daqui a pouco ter um comportamento um pouco mais agressivo. Mas isso tem um tamanho de efeito muito pequeno se a gente for comparar ainda mais com outros fatores assim, de risco. Então, outros pelos fatores estudos seriam quais, doutor Daniel? Por exemplo, uma família violenta, um contexto violento, isso é muito pior do que jogar. Toda a violência da sociedade, perfeito, né? Um padrão de educação, às vezes, né? Mais disfuncional, dificuldade de acesso à saúde, com certeza. Mas eu lhe interrompi, desculpa, pode concluir o raciocínio, só para ver quais eram esses aspectos. Então, assim, né? Tecnicamente até está relacionado, até pode acontecer, mas vai depender de todos esses outros fatores e principalmente vai depender também da criança, né? Do perfil da criança que está usando ali. Crianças que são mais tranquilas, que têm mais capacidade de controle, de impulsos, muito provavelmente não vão ter problema nenhum em relação a esses jogos, né? E crianças, claro, que daqui a pouco tem mais dificuldade nessa regulação, talvez os jogos acabem somando como mais um fator de risco aí, mas eles são só um tijolinho dentro dessa parede, assim, porque a agressividade é um fenômeno super complexo, né? E só assim, desculpa interromper vocês, mas quando a gente está falando de agressividade, eu não estou falando daqueles eventos de massacres em escolas, tá? Esses definitivamente a gente não tem, as evidências apontam que eles não têm relação direta e causal, né, com o uso de jogos eletrônicos, assim, eles estão muito mais relacionados a outros fatores.